Olá, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso Bora Falar de Branding. Cada vez falando, acima de tudo, com profissionais de renome, profissionais que têm uma carreira relevante e também a oportunidade de conversar com pessoas que são amigas de longa data. Temos hoje com a gente, para conversar um pouco e compartilhar com todo mundo a sua experiência, a Vânia Carvalho, consultora de comunicação e marketing. Olá, Vânia, tudo bem? Oi, Dario, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Primeiro de tudo, obrigado pela sua atenção, pela sua participação, né? E desde já, assim, tenho certeza que será um sucesso essa conversa. Esse sucesso se reflete, acima de tudo, na possibilidade de levar conhecimento para mais pessoas, tá? É, Vânia, a gente sempre começa por uma questão que ela é bastante simples, né? E que é o ponto de partida, acima de tudo, para todo mundo entender quem é a Vânia, né? Então, assim, se você puder contar um pouquinho para a gente, né? Qual é a sua formação, porque também assim a gente conversa com pessoas que começaram por caminhos muito distintos até chegarem em comunicação e marketing. Eu mesmo, por exemplo, tenho uma faculdade de ciências contábeis, acredite ou não, né? Então, assim, quem é a Acredito. Vânia acima de tudo, né? O que estudou, seus hábitos, filosofias, por favor. Então vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com você e falando para pessoas que estão aí do outro lado e que são ou serão também colegas, né, de trabalho, de profissão. Bom, eu sou publicitária de formação, me formei pela Escola de Comunicação da UFRJ, em comunicação social, com ênfase em propaganda, publicidade e relações públicas, né? Na época que eu fiz ainda era uma carreira. Hoje em dia a gente vê muito pouco. E eu tive uma carreira talvez mais tradicional, Dario, uma carreira mais clássica, né? E eu imaginava, quando eu fui fazer a universidade, né, a comunicação, eu imaginava que eu seria uma publicitária clássica, né? Eu sempre gostei muito de escrever, então meu sonho era ir para uma agência grande, bacana, e que eu fosse uma redatora brilhante. Aquilo era o que eu tinha desenhado, né? Logo que eu comecei, eu dei muita sorte, eu fiz estágio na Salles, que na época já era uma agência muito grande, depois a UMAP, e a UMAP, que hoje ainda é uma das grandes agências do mundo, né? do Brasil também, eu estagiei e fui contratada, foi meu primeiro emprego. Só que aí é que eu passei a prestar atenção e nos sinais, né, que a vida manda pra gente, que no Rio, naquela época, não tinha departamento de criação. E como eu consegui o estágio lá, e para mim era fundamental aquele estágio na UMAP, na época me disseram o seguinte: tem lugar na mídia, você topa? Eu me arrepiei inteira, porque mídia era um negócio que não passava na minha cabeça. Afinal de contas, eu queria criar, eu queria escrever. Para isso que eu tinha estudado, estava estudando comunicação. Mas eu vi naquele momento que era a porta aberta que tinha, eu falei, é aqui que eu vou ficar. E foi muito bom, sabia? Porque no final eu descobri que a mídia era muito bacana, então aí eu já dou até uma dica para quem é estudante ainda, assim, preste atenção nos sinais. Às vezes você traça um caminho e que É você se verdade. boicota, né? Você passa a abandonar algumas possibilidades, porque você traçou um caminho diferente. E ali na mídia eu fiquei muito tempo, fazia planejamento de mídia, comecei a gostar dos números e do planejamento, e ali um cliente, na época, me chamou para trabalhar lá na área de marketing. Então, foi ali que eu percebi que a agência era muito bacana, era muito legal, mas que eu podia fazer uma carreira em marketing, e foi aí que eu comecei a carreira em marketing. Fiz uma carreira clássica, digamos, em marketing. Fui assistente de marketing, gerente de produto, sênior, júnior, pleno, sênior, aquela escadinha, Uhum. né? E, enfim, passei por grandes empresas, muito. Eu fiz uma carreira que eu passei por grandes empresas. Eu trabalhei na Flashman Royal, na Bisco, L'Oréal, Intelig Telecom, Unilever, fiz B2B, fiz B2C. E hoje, depois de uma carreira de mais de 35 anos, né, eu faço consultoria tanto na área de planejamento, de marketing, o marketing clássico, né, de comunicação, como faço também para grandes empresas na área de relacionamento e atendimento a cliente. Então, hoje, eu sou consultora de marketing e dou aula também, eu sempre gostei disso, dou aula também em MBA de marketing e comunicação, e estou bem feliz, estou bem feliz. Então, essa é a minha história. Você falou de hábitos, né?
Adoro viajar, uma das coisas que eu mais gosto na vida é viajar. Esse ano é um ano diferente, né? A gente está viajando para dentro, não está viajando para fora. Gosto muito de ler e gosto muito de bater papo. Então aqui tá uma delícia, porque eu adoro conversar. Vânia, eu acho que do que você falou da sua carreira aí, né, tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, assim, eu acho que eu te conheci na Sales Darcy, né? Era esse o nome, né? Mas que escutei um pouco da sua história de Intelig e Telecom. Então, assim, para quem é jovem, né, talvez não faça relação direta, mas a Intelig Telecom, quando ela começou, é como se hoje ela fosse uma empresa do porte de uma TIM ou Vivo, Claro ou Oi, né? Então, a primeira onda do mercado privatizado de telecom trouxe algumas marcas para o Brasil, ou marcas de empresas brasileiras, e a Intelig Telecom foi uma dessas grandes marcas e apostas, né? O Faça o 23, eu acho, se não me engano. Isso, exatamente. Faça o 23, né? Faça o 23. Então, assim, para quem quiser, né? E eu sempre falo uma coisa que eu acho que é importante, tirar os olhos só do presente. Porque muitas vezes você está estudando, e está com os olhos no presente. É sempre bom, né? Dizem os mais velhos, é sempre bom a gente voltar e entender a história. E, por exemplo, se você pega um amigo meu, que é o Marcelo Bosch, que espero que nos veja aqui, ele sempre fala uma coisa que é bacana, que é assim, estude a categoria. Se você estudar a categoria e a evolução daquela categoria, você vai entender muita coisa. Então, por exemplo, se você trabalha com telecom, por exemplo, e você voltar no tempo para entender essa categoria, você entenderá, por exemplo, evolução no seu tempo e espaço que foi feito, por exemplo, pela Intelig Telecom. Então, era só para deixar essa dica aí. E aí, Vânia, você falou aí de Nabisco, você falou de Intelig, você falou uma antes, qual foi? Flashman Royal. Flashman Royal, que hoje em dia não existe mais, ela foi comprada pela Kraft. Então, eram todos aqueles produtos eram todos aqueles produtos da Royal, né, gelatinas, pudins enormes, né? E depois a Nabisco virou uma divisão, uma unidade de negócios da Flashman Royal. Então eu fui Flashman Royal, saí para a L'Oréal e voltei para a Nabisco. Então eu fui da mesma empresa, mas já em momentos diferentes. E aí, Vânia, eu acho que a gente pega uma outra questão que também sempre é muito bacana de falar, que é o seguinte: você passou por categorias e realidades diferentes. Uma maior, uma menor, uma mais intensiva, uma maior cacife, né, de comunicação, etc. e tal. E para o que a gente quer conversar aqui, né, isso tem desafios diferentes de brand, né? Então, de alguma maneira, assim, como é que é gerenciar o branding o que é a linha comum? Desculpa, o que é a linha comum do desafio de gerenciar o branding de produtos / categorias tão diferentes entre si? O que é essa linha comum? Olha, Dari, eu diria que, com toda certeza, que a linha comum está em você mergulhar profundamente em conhecer o seu cliente ou o seu consumidor. Eu costumo fazer uma distinção em cliente e consumidor. O cliente, para mim, ele é mais o B2B e o consumidor é o B2C, né? Até para eu me organizar melhor na minha fala. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu trabalhei alguns anos na Brahma, antes da Brahma ser Ambev ainda. E a Brahma já era uma gigante, já tinha um orçamento de marketing, comunicação, eu não vou falar de cifras aqui, mas enorme, né? O meu último ano de Brahma foi um ano de Copa do Mundo. Então, você pode imaginar o tamanho do orçamento que a área de marketing tinha. Eu saí da Brahma, porque a Brahma foi para São Paulo, eu fiquei lá um tempo, mas eu queria muito voltar. E quando eu voltei, eu me recoloquei numa empresa totalmente industrial, B2B, que eu nem sei se ainda existe, eu acho que não existe mais, que se chama Vulcan.
É uma empresa que fazia parte de um grupo americano chamado Occidental Chemical e que ela era 99% B2B. Então, para quem nunca trabalhou no B2B, o B2B tem um marketing extremamente agressivo, faz branding da mesma forma, só que ele faz o branding de empresa para empresa, de outras formas, né? Com relacionamento com o cliente, negociação, é muita entrega em termos de entrega de produto tailor-made, né? Você precisa desenvolver aquele produto que para aquela empresa é fundamental para que ela faça os seus produtos. Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, quando eu fui entrevistado, inclusive, na Vulcan, para ser gerente de marketing, o presidente da companhia que me entrevistou na época, ele disse assim, eu estou com uma dúvida muito grande se eu trago você, porque você está saindo de uma empresa que tem um orçamento milionário, e olha aqui o tamanho do meu orçamento. Ele me mostrou a cifra. E eu falei para ele assim, me traz que eu vou te mostrar que é possível fazer tão bem feito quanto eu fazia lá com esse orçamento. E foi ótimo, porque ele topou o desafio e eu fiquei lá um bom tempo, fiquei lá 4 anos e pouco. Fiz um belo trabalho. Então, assim, se você... eu não vou dizer que você... Oi, fala. Desculpa, não, desculpa só interromper, né, assim, de novo, né, para quem está assistindo, assim, ter pouca verba é ruim, e às vezes ter muita verba também é ruim. Né? Claro, Às vezes claro. ter muito dinheiro também é ruim, porque impera ali o pode tudo e também não é Pode legal. tudo. Né? Exatamente, O desafio de você conseguir criar, lógico, dentro de uma possibilidade, né, realística de verba versus o que é o tamanho do seu universo, da sua categoria, mas esse desafio de fazer mais, às vezes com menos, te leva a sair da caixa. Com certeza. Quando você tem todo o dinheiro do mundo, eu já passei por empresas que tinham orçamento grande, tudo é possível, então legal, vamos embora, né? Às vezes envolve menos isso, né? Não é uma regra, mas às vezes envolve menos. Então, o que eu diria é o seguinte, pegando esse exemplo que eu dei, né, que eu vivi. Claro que você tem que usar todos os seus aprendizados, óbvio que sim, né? Você não vai apagar o que você fez. Mas esquece aquela montoeira de dinheiro e mergulha na realidade dessa empresa que você está trabalhando agora. Entende qual é a real necessidade dela, entende o entorno, né? Como você falou mesmo, você tem que conhecer muito a categoria. E conhecer muito no B2B é tão importante quanto no B2C, conhecer muito o cliente, né? Ou o consumidor quando você está no B2C. E aí, olha para ele, bota toda a tua atenção nele, seja curioso, seja observador e desenvolva todas as estratégias que você precisa de branding, de marketing, de comunicação, enfim, voltadas para este cliente. E aí, num dado momento, sei lá, poucos meses depois, eu já não lembrava mais que eu antes trabalhava com um budget tão milionário, porque a realidade era outra, a necessidade era outra, a concorrência era outra, e com aquele orçamento pequeno, né, comparado com o que eu tinha, eu fiz tanta coisa e dei tanto resultado para a empresa. Então, isso que é mais importante. Não julgue a oportunidade que aparece para você pelo tamanho do budget, né? E sim pelo desafio que você tem e pelas condições de trabalho que a empresa te oferece, claro, de você poder colocar em prática aquilo que você sabe fazer e se desafiar. Beleza. Vamos lá. Continuando nessa linha né, pelas empresas pela qual você passou, qual foi a sua principal realização de branding? Assim, o que mais vem à sua cabeça, o que mais você se orgulha, né, desse desafio de construção, de gestão de marcas por essas diferentes empresas, categorias? Qual é o que você diz assim, nossa, ali realmente foi outstanding, a gente foi além do esperado? Olha, eu vou falar exatamente de um exemplo que você deu antes, que foi a Intelig, né? Eu fui trabalhar na Intelig sabendo que a Intelig já estava à venda. Então, foi um enorme desafio e muito corajoso da minha parte, porque tinha gente que dizia assim, você é louca, você vai trabalhar numa empresa que está à venda? Eu dizia assim, não. Eu vou trabalhar porque eu quero conhecer o segmento de telecom, era um dos segmentos que eu não conhecia ainda, eu passei por quase todos, e eu quero, não importa, se eu ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou aprender telecom. A Intelig tinha como maior competidor naquele momento uma empresa que a maioria já deve ter ouvido falar, que é a Embratel, né? E lá no início dos anos 2000, a Embratel tinha um caminhão de orçamento
que botava em cima do 21 com a Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio, que agora está fazendo aí exatamente, está no SX. Santander, usando o recall que ela tem lá do 21, né? Essa é a verdade. Então, esse era o meu cenário. Trabalhar numa empresa que tinha que disputar espaço, tanto residencial quanto corporativo, quanto longa distância, enfim, DDD, DDI, só não tinha telefonia celular, né? Com o gigante que era a Embratel. E nós fizemos um trabalho belíssimo de reposicionamento. Eu fui imensamente feliz, porque eu tinha uma equipe maravilhosa, eu tinha uma agência de comunicação, de publicidade maravilhosa, e nós fizemos uma campanha muito bem estruturada e conseguimos reposicionar essa marca muitíssimo bem. Na época, o que eu soube, até porque eu conhecia pessoas na Embratel, incomodou profundamente o trabalho que a gente fez, porque a gente, de fato, ganhou muito top of mind, ganhou muito recall de marca, e o 23 cresceu muito. Né? É claro que não se tornou líder, a Embratel continuou sendo líder, mas nós, com esse trabalho de reposicionamento, conseguimos conquistar uma fatia muito significativa do mercado residencial, longa distância, enfim. Então, esse foi o trabalho que mais me orgulhou, porque era um cenário bastante adverso, entendi, tanto interno quanto externo, e o resultado foi fantástico, muito legal. Entendi. Vânia, você hoje como consultora, né, e você atua diretamente, né, pela sua empresa e também por uma empresa reconhecida do varejo, que é a ponto de referência, você deve lidar, né, suponho eu, né, pela sua experiência e pela abrangência, com várias empresas que foram impactadas pela pandemia. Todo esse contexto imprevisível para todo mundo, né? Que lição a gente pode compartilhar quando a gente pensa um pouquinho nessa gestão da marca em momentos inusitados, em momentos inesperados, né? Assim, qual é a experiência que você tem tirado disso, né? Dessa gestão, alguns ali na ponta da unha, né? Gerenciando, tomando decisões difíceis, né? Mas eu sempre digo assim, em momentos de dificuldade, também é o momento em que a gente reforça crenças, né? Porque se eu não acredito nesse tal de branding, mas faço todo ano porque eu tenho que fazer, né? Extremando, né? No momento de crise, eu corto. Como eu corto, talvez, sustentabilidade, eu corto, não sei o que, porque eu não acredito muito. Mas é no momento de crise que, por outro lado, outras pessoas aparecem com as suas crenças. Eu vou tirar de algum outro lugar, mas a minha marca vai permanecer, o investimento, a gestão da minha marca vai continuar sendo uma prioridade. Então, momentos de dificuldade também são momentos para checar as crenças. Isso é clássico. Com certeza. Isso é clássico. Clássico e cíclico. Sempre acontece isso, né? O que você compartilha com a gente aí dessa experiência, desse contexto da pandemia? Olha, Dario, eu aprendi algumas coisas, estou aprendendo algumas coisas muito legais, embora um pouco sofridas, né, para todo mundo. Não há dúvida que a maioria das empresas, a maioria dos segmentos, reduziu drasticamente os seus investimentos, né? Nós reduzimos os nossos investimentos em casa, né? Todo mundo reduziu, mas eu digo uma coisa, que esse é o momento em que o consumidor reconhece a consistência e a coerência do propósito de uma marca, né? Nesse momento, né, quer dizer, de março até aqui, é claro que a gente já passou por um período mais rigoroso, né, de não sair, enfim, mas de qualquer maneira, se a gente parar para pensar, o consumidor ele se afastou fisicamente do ponto de venda, né? Fisicamente. Mas ele não deixou de consumir e ele não deixou de reconhecer as marcas que tocam o coração dele, né? Então eu digo o seguinte, que nesse momento, quem foi coerente e consistente com o seu propósito e ofereceu ao seu consumidor conveniência, eu acho que a conveniência é a palavra que define, né? Ele ganhou reputação, ele ganhou proximidade ainda mais com
consumidor ou com esse cliente, no caso de B2B. Mas acho que uma coisa tem que ficar bem clara. O que mudou foi, basicamente, a ida ao ponto de venda físico, né? Mas o digital bombou como nunca, continua bombando, né? Então, as marcas que não forem ou não foram oportunistas nesse período, elas não falaram coisas que elas não fazem, né? Eu gosto muito daquela coisa do walk the talk, né? Então, o consumidor ele está muito atento nesse momento mais do que nunca, porque o dinheiro está mais curto, ele reviu vários padrões, ele reviu hábitos. Será que eu preciso comprar isso tudo? Será que eu preciso gastar dinheiro nisso tudo? Então, ele teve talvez a oportunidade, mais do que se ele estivesse saindo como saía antes, de perceber essas nuances das marcas, né? Então, eu diria que a proximidade das marcas com os seus consumidores, ela nunca foi tão possível, né? Através disso, através de gerar conveniência. O que é a conveniência da minha marca para o meu consumidor? É preço? É entrega em domicílio? É uma embalagem diferente? É ligar para ele para saber se eu posso mandar para a casa dele um determinado produto? O que é conveniência? E nesse momento, todas as marcas puderam fazer isso, ou pelo menos a grande maioria pôde fazer isso. Então, eu diria que, apesar do momento difícil, as marcas que souberam fazer isso bem feito, de gerar conforto, conveniência para o seu consumidor, para o seu usuário, elas saíram ganhando. Muito, inclusive. Eu acho que tem marcas, né, que estão saindo, né? Porque eles estão saindo não, porque a gente não sabe ainda a longevidade, quanto tempo isso vai demorar. Mas elas estão mais fortes hoje, ou mais admiradas, ou mais reputadas, como a gente quiser falar. Elas estão numa posição melhor hoje do que estavam, por exemplo, em março. Eu acho que Com tem certeza. marcas que sairão da crise maior e tem marcas que sairão da crise com sequelas, como a gente tem visto algumas marcas oportunistas, como você falou, né, tentando pegar carona no, sei lá, em coisas às vezes que não fazem o mínimo sentido, né, mas isso é... E o consumidor percebe, né? O consumidor percebe. Ele percebe, opa, esse cara está me tratando muito bem ou está falando essa linguagem nesse momento, mas ele não é assim, né? Não, ou, né, sei lá, tem vários aí, né? A influenciadora fez besteira, ou eu faço uma proposta para vender máscara com um preço fora do coisa. Tem vários aí que tem derrapado Tem. Ficaríamos aqui um bom tempo falando. Deixa para lá. Dona, outra coisa. Você esteve dos dois lados do balcão, né? Em bom português, você esteve dos dois lados do balcão, né? Você foi cliente em várias organizações, como você falou, mas você também foi agência. Agência, e aí, assim, existem às vezes falsos dilemas, né? Porque eu acho que eles não são grandes o suficiente, ou às vezes nem existem, mas tem um falso dilema assim. A agência não pensa tanto no branding, ela pensa na construção de longo prazo, ela pensa acima de tudo no curto prazo. É um falso dilema. Eu queria escutar de você o que é verdade, o que é mentira nesse pensamento, né? A agência complementa o esforço de branding, a agência aponta para outro lado. Como é que é a melhor maneira de falar? Quer dizer, só para quem está acompanhando, está falando agência de publicidade ou agência digital hoje em dia. Diz aí. Bom, eu trabalhei em agência 2 vezes, né, ao longo da minha carreira, em momentos absolutamente distintos, né? O primeiro, como eu falei, eu fui estagiária e depois fui contratada na UMAP, lá atrás. Eu vou nem dizer o ano, que é melhor não, né? E depois, quando a gente se conheceu e eu atendi você como cliente, já na virada do ano 2000, e aí eu já fui numa outra posição, eu era diretora de atendimento de um grande grupo de contas e foi uma experiência incrível porque eu já vinha aí com quase 20 anos de experiência como executiva de marketing. Então, Dario, sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que eu não sou o padrão de publicitário, talvez não seja a maioria, né? E eu me lembro que quando eu fui contratada na Salles, que foi quando você me conheceu, e depois a Salles foi comprada pela Publicis, a pessoa que me convidou, que era o presidente da agência na época, que você conheceu bem, que era o Euler Mateus. Sim, sim.
O Euler me convidou porque ele me conhecia como cliente, estávamos né, em lugares diferentes, ele me atendia, e ele disse, eu quero levar para a agência uma pessoa que tenha a sua cabeça, porque você tem uma cabeça de negócio, de business, que eu quero ter dentro da agência. Então, eu já fui com esse briefing, né? Eu sabia que eu não ia para a Salles para ser uma apresentadora de campanha, né? Não ia ser isso. E então, assim, eu diria para você o seguinte, pegando o meu exemplo, a minha vivência, não é nenhum exemplo, a minha vivência. Eu consegui estabelecer com a grande maioria de clientes que eu tinha uma relação de muita confiança, né? Onde eu me colocava à disposição para ajudá-los, não só como diretora de atendimento da agência, mas como executiva de marketing que tinha essa visão e podia trazer isso para dentro dessa conversa. E eu me lembro bem de uma passagem, eu não vou aqui dizer o nome do cliente porque não seria muito ético, mas enfim, um cliente muito grande, uma empresa gigantesca até hoje no Brasil, e o diretor de marketing foi fazer uma reunião conosco na agência, comigo, que era diretora da conta, e ele veio me brifar de uma campanha incrível que ia botar uma belíssima verba dentro da agência e apresentando um novo produto. Quando eu acabei de ver aquela apresentação, eu virei para ele e falei assim, olha, você sabe o quanto eu quero fazer essa campanha, nós vamos fazer essa campanha, mas não é o momento. O que eu te recomendo? Volta para dentro da empresa, conversa com as áreas de produto, finanças, parará, e tenta rever esses pontos no teu produto, que era lançamento de um produto. Porque se você não fizer isso, você vai botar dinheiro dentro da agência, provavelmente vai bombar de vender no início, mas você vai apanhar da concorrência nisso. Por quê? Porque eu tinha vivido o outro lado, eu conhecia, né? Então, eu não tive esse olhar oportunista de botar para dentro, no curto prazo, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de verba na época, mas eu ganhei uma confiança do cliente e depois esse dinheiro veio até maior, 2, 3 meses depois, que o produto realmente foi refinado, e a partir daí, a nossa relação de confiança só aumentou. Então, de uma certa forma, eu me transformei numa grande influenciadora do processo de todo o trabalho de branding dessa marca. Então, não era só a agência de propaganda, a agência de publicidade. Era alguém que estava sentada lá que conhecia aquilo para ajudar aquela marca a ganhar notoriedade, reputação. Então, acho que se todo mundo pudesse fazer um pouquinho disso, né, colocar a ética em primeiro lugar, e usar o seu conhecimento de branding, de marketing, enfim, e não apenas botar o dinheiro para dentro. Eu não tive essa coragem, entendeu? Mas depois o dinheiro veio e veio muito melhor, só que de uma forma mais sustentável, mais duradoura. Claro, claro. Eu acho que esse Né? você foi... Primeiro foi íntegra, ética e foi, acima de tudo, estratégica, né? Foi Sim, estratégica. porque o dinheiro veio depois. Claro, Atrasou aí 2, 3 meses, talvez, né? claro. Mas o produto voltou muito mais redondo e ele ficou imensamente grato, porque ele não tinha percebido aqueles pequenos detalhes que podiam comprometer o produto dele lá na frente. Então, acho que Perfeito. assim, eu acho que a agência pode e deve ser um parceiro ativo e um grande influenciador no branding também. Só tem que mostrar que é capaz. Né? Entendi. Bueno, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Que pena! Me diz, por favor, né? Assim como eu começo sempre pedindo para as pessoas se apresentarem, falarem um pouco da carreira, eu sempre termino, né? Eu acho que são os únicos 2 pontos já pré-setados, pré-estabelecidos, que é assim, que conselho, dentro desse mundo imprevisível, em completa transformação que a gente vive, que conselho você daria para uma pessoa que quer ser um gestor de marca, gestor de branding, ou quer ser um executivo de marketing, né? Que conselho central você dá para essa pessoa? Difícil isso, né? Porque assim, eu vou É a pergunta de 1 fazer. milhão, né? A pergunta É de uma 1 milhão. pergunta de 1 milhão. Eu não vou me usar como exemplo, claro, até porque tem uma defasagem de tempo aí, mas eu vou dar algumas dicas que para mim funcionaram muito bem e eu acho que podem funcionar. Primeiro, não pare de estudar nunca, né? Esteja sempre muito interessado em conhecer mais e mais e mais sobre tudo. Não leia só sobre marketing, não leia só sobre branding, né? Leia sobre o que está acontecendo no mundo, leia sobre as categorias que você mais gosta.
enxergue oportunidades mesmo naqueles momentos e naqueles lugares que você acha que não tem, né? Como eu falei lá atrás, eu queria ser redatora publicitária, a UMAP me abriu uma porta de mídia, eu falei, é aí que eu vou entrar, né? Às vezes a rigidez, né, nos leva a algumas frustrações, né? Do tipo, não, eu não vou nem tentar mídia porque não é isso que eu quero. Não, vai porque às vezes é um atalho. A vida está te apresentando um atalho. E tenha sempre o foco no consumidor, no cliente, né? Nessa pessoa, porque é um ser humano, né? Que está ali naquele lugar. Então, estude ele com profundidade. E eu acho que tem duas características que quem não tem pode adquirir e que fazem toda a diferença para quem faz gestão de branding, de marketing, que é ser curioso e observador, né? Curioso e observador não é fofoqueiro, é diferente, né? Mas assim, tenha muita curiosidade sobre tudo e observe nos mínimos detalhes, porque às vezes as informações que vão ser úteis para você tomar uma grande decisão ou mudar o rumo do teu trabalho de branding estão no detalhe. E se você não é uma pessoa que vai a fundo e observa, você pode perder grandes sacadas, grandes insights. E para fechar, eu falei isso lá atrás, mas eu vou repetir, porque eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de branding, consistência e coerência. O que é isso? Se você posicionou a sua marca, se você tem um DNA de marca, seja coerente com esse DNA, seja coerente com esse propósito, né? E consistente, fazer sempre desta forma para construir essa marca que você tanto quer. Não fica tirando para todo lado, né? Então, basicamente, seria isso. Gostei muito dessas suas sugestões, né, orientações, porque eu digo assim, você falou curiosidade, né, por exemplo, né, eu acho que, aí olhando também para mim, não como um exemplo, mas só para compartilhar, eu acho que a inquietude é uma coisa que é bacana, né, que você falou, olhe, se ele é curioso, tente entender, então assim, a inquietude, isso sempre foi uma característica minha, né, tem aquela música do Caetano, né, que é assim, quem lê tanta notícia, né, quando você chega numa banca de jornal ou numa livraria, né, se você lembrar dessa letra dessa música, né, quem lê tanta notícia, eu sempre tentei ler tanta notícia, assim, né, nem que seja olhar o que cada ângulo que pensa, né, então assim, a inquietude eu acho que leva a gente para frente. E acho que é uma característica desse tempo atual, né, do zeitgeist dessa sociedade, é que a pessoa também seja analítica. Né? Você tem que ter um poder de, igual uma parabólica, olhar muito, mas isso não pode te paralisar. Olhar muito não pode paralisar. Você tem que, em algum momento, ter síntese. Né? Eu olhei, vasculhei, mas agora o que cai no funil efetivamente é isso. Né? Então, acho que a necessidade de ter uma competência analítica é muito grande, até porque como nós estamos, como sociedade, expostos a um sem número de informação, eu preciso ter uma capacidade de separar o joio do trigo. Perfeito. Senão... Até porque você só faz posicionamento assim, né, Dario? Você só posiciona uma marca se você tivesse poder de síntese, senão ela vale para todo mundo, não é assim, né? Exatamente. E agora me lembrei, né, que quando eu dou as aulas de MBA, uma das coisas que eu falo, também fica a dica aqui, né? Conheça ou construa, se você está gerenciando e pegou a história no meio dessa marca, veja se fizeram, se não fizeram, você faça um prisma, o velho e tradicional prisma de identidade da marca. O que essa marca é, qual é depois o brand persona, qual é o seu tom de voz, qual é não sei o que, como a Vânia falou. Se você tiver a coerência narrativa e um entendimento disso, tudo flui em relação a isso. Com certeza. Mas se você se você pegou pedaços, né? Eu vi isso, fizeram uma campanha aqui, não vai dar em nada. Porque vira concha de retalho, né? E às vezes, né, é melhor do que ir para frente, é dar um passo atrás, compreender, fazer correto e depois dar 2 passos à frente. Perfeito. Vânia, adorei. Eu também. Muito obrigado, né? A gente tem um Obrigada tempo mais ou menos aí para falar, mas assim, eu acho que a gente pode depois no futuro pensar em fazer de novo. Gostei bastante da conversa. E só chamar. Tenho certeza que vai ser um sucesso geral.
tá bom? Que Muito bom, obrigado. tomara. Obrigada a você, um abraço para todos. Um abraço a todo mundo, tá bom? Obrigada.